de, né, lhe apresentar, porque já me sinto da casa e até quero pedir desculpa aí o pessoal que estava no culto, né? Domingo, quando eu fiz, até foi pelo lado de brincadeira, quando a Heloíse publicou, né? O palestrante da noite, mas, gente, me desculpe, foi só um ato de brincadeira, né? Sei que vocês aí, né, como eu, estudioso da doutrina, sempre que possível estar presente, né, nos estudos, nas palestras, né, e, enfim, buscando aí os conhecimentos, né. Então, a proposta da noite de hoje, que, né, nos foi passado, é o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, o item 6 e 7, que tem como título Não acreditei em todos os espíritos. Heloísa, por favor, você me faz favor de ler o item 6 e 7. Tá, vamos sim. Haverá falsos cristos e falsos profetas, capítulo 21, item 6 e 7. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se ergueram no mundo. São João, primeira epístola, 4, item 1. Os fenômenos espíritas, longe de darem crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vem ao contrário lhes dar um último golpe. Não peçais ao espiritismo milagres nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz. Como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material. Ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais. Em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Aliás, assim como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, procurando a causa de certos fenômenos. Ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar, graças à máscara com a qual se cobrem, recomendar ideias, frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número daqueles que em diversas épocas, mas nos últimos tempos, sobretudo, se deram como alguns dos antigos profetas pelo Cristo, por Maria, mãe de Cristo, e mesmo por Deus, é considerável. São João adverte contra eles, quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se ergueram no mundo.
O Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Muito Andine, bom, você. obrigado. Muito bom, obrigado. Então, né, vamos lá buscar desenvolver, né, no estudo da noite de hoje, essa mensagem tão importante e vamos nos dizer assim, tão atual, né, que João, lá em sua epístola, né, na primeira epístola, trouxe lá para aquela época, mas como eu disse, é muito atual para nós. Por quê? Porque ele traz na mensagem, né, não acreditei em todos os espíritos. Vede se os espíritos são de Deus, né? Então, tá. A primeira coisa que nós temos que entender é o que é o espírito. Realmente tem o espírito? Olha, João já trouxe isso para nós lá atrás, né? Lá na época, lá nas epístolas dele. Então, nada melhor do que a gente vir no livro dos Espíritos, na questão 134, 134A e 134B, as respostas, né, que os Espíritos nos dão. Quando Kardec os interroga na 134, o que é a alma? Os Espíritos respondem muito simples, um espírito encarnado. Olha, já pronuncia a palavra espírito. E onde está? Aqui na Terra, encarnado. Isso que é a alma. Aí, na 134A, que era a alma antes de se unir ao corpo. Espírito. Olha, e vem, né, batendo com a mensagem que João nos passa. Não acreditei em todos os espíritos. Veja, os espíritos são de Deus. Por quê? Porque a gente sabe que a alma é um espírito encarnado e que a alma, antes de se unir ao corpo, é o espírito, né? E na 134b, Kardec interroga o seguinte: as almas e os espíritos são, portanto, identicamente a mesma coisa? Por quê? Porque os espíritos já respondem. O espírito encarnado, né? A alma é um espírito encarnado, e o que era a alma no corpo é espírito. Então, para finalizar, concretizar, né, esse raciocínio, Kardec, lógico, teria que fazer essa pergunta mesmo, né, na B. Os espíritos respondem sim. As almas são apenas os espíritos, antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoa o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. Os espíritos aqui foram, né, muito claros, né, nos transmitindo sobre o espírito, né, o que é o espírito, e se espírito e alma são a mesma coisa, né, que estar na mesma trajetória, porque senão até ficaria um ponto de interrogação na nossa mente. Essa alma não é espírito, espírito não é alma, então cadê o espírito, cadê a alma? Né? A gente está aqui, a doutrina espírita nos explica que depois que a gente volta para o mundo espiritual, a gente dá uma continuidade do que somos aqui. Então, nós estamos entendendo que muda simplesmente o nome, onde, né, fica ainda ali a nossa caminhada, né, para entender o que João está nos passando, né? Não acreditei em todos os espíritos, veja se os espíritos são de Deus, né? Então, a nossa caminhada, né, para o entendimento da noite de hoje é buscar a encontrar os espíritos que são de Deus, porque ele já nos a gente não vinha acreditar em todos, né? Então, em algum a gente tem que acreditar. E buscando no livro dos médios, né? É muito interessante lá no capítulo 1, na primeira parte, nas noções
preliminares, né, até com um ponto de interrogação, que a gente entende que é uma pergunta, Kardec inicia: há espíritos? Então, né, um estudo até muito gostoso, muito bom de se fazer e enriquece os nossos conhecimentos, né? Há espíritos. Então, voltando em João, ele fala: não acreditei em todos os espíritos. Então, a gente tem que procurar a entender se há espírito. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec já, né, faz a pergunta aos amigos espirituais, eles já deixaram claro para nós. Então, a gente já começa a entender que sim, há espíritos. Só que, aqui no Livro dos Médiuns, né, Kardec traz o seguinte para nós: qualquer que seja a ideia que faça dos espíritos, né, aqui num todo, no geral, dos espíritos, essa crença está necessariamente fundada na existência, né, vamos ver bem, na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Opa! Outra coisa que vem nos chamar a atenção para nos apoiar no que João está nos passando ali. Princípio inteligente fora da matéria. O que seria esse princípio inteligente fora da matéria? O espírito, né? Porque lá os espíritos já nos indicou que o espírito, não estando encarnado, é espírito e estando encarnado é alma, então isso daí a gente já entendeu. Então, realmente, na pergunta que ele faz aqui no Livro dos Médiuns, há espíritos, a gente já começa a entender que sim, há o espírito. E esse fora da matéria, a gente traz também, né, a lembrança de Deus. Por quê? Porque logo lá no início, ele é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Então, ele é a inteligência suprema. Se essa inteligência suprema está, né, para nós, então a gente apoia que somos o princípio inteligente, que nós somos o espírito, né? Tem um ser, né, um supremo mais do que nós. Então, até aí, nós já vamos começar a entender, né, o que João está nos passando. E ele ainda continua, né? O espiritualismo é a demonstração teórica e dogmática. E o espiritismo, né? Olha só, aí a diferença de espiritualismo com o espiritismo, que é a crença que nós abraçamos e preenche todos os nossos porquês, principalmente, né, nessa questão que João está trazendo para nós, né, a demonstração patente, façamos por instante abstração das manifestações propriamente ditas e raciocinada, porque aqui a gente já está começando a raciocinar. Ah, tá, João está nos dizendo que não possamos crer em todos os espíritos. Então, a gente tem que nos aprofundar para conhecermos qual nós possamos, né, estar aí nos apoiando. Vejamos as quais consequências nós iremos aí, né, estar chegando. E, né, ainda apoiando nessa belíssima obra do Livro dos Médiuns, né, nos diz esses fatos, nos encontramos nos fenômenos das manifestações espíritas. Ah, tá, se existe espíritos, e nós, né, estamos aqui na nossa caminhada, então essa prova é uma manifestação. E manifestação, todos nós, né, temos conhecimento, a gente sabe que tem, existe, né, que são assim a prova patente da existência e da sobrevivência da alma, apoiando ainda lá naquelas questões 134A e 134B. Então, está vendo só como aí a gente já começa a entender a mensagem que João está nos trazendo, né? Para a gente não acreditar em todos os espíritos. Nós temos o quê? Ver se esses espíritos são de Deus, né? Então, a gente caminhando, a gente já, né, entendendo um pouco sobre, né, essa passagem aí, né, dos espíritos, se realmente há os espíritos, isso aí a gente agora já começou a entender. Realmente há espírito, eles existem, e já entendemos que o espírito é
almas, né, que passaram aqui no planeta com suas dificuldades, com suas imperfeições, ou aqueles que se esforçam um pouco mais para, né, buscar um objetivo maior, passando com paciência as suas tribulações, as suas vicissitudes. Então, está a caminho, né? E para a gente estar buscando esse conhecimento, né, desses espíritos que João nos traça aí no item 6, para que a gente não acredite em todos os espíritos, para a gente analisar se eles são de Deus, nada melhor do que nós buscarmos a enriquecer nossos conhecimentos aqui no livro dos Espíritos, né, que todos nós já ouvimos falar, já estudamos, e o que nós mais temos que nos buscar é por dentro de nossas consciências para que possamos distinguir o que João está trazendo para nós, que é a escala espírita, que são as questões de 100 a 113, mas assim, as observações preliminares, né, que ali Kardec faz e tudo mais. Mas, para a gente, né, buscar aprofundar mais, buscar esses conhecimentos, para beber nessa fonte riquíssima, que é do Livro dos Espíritos, a gente sabe que aí nós temos 3 ordens, né, que Kardec descreve aqui para nós, para que a gente possa buscar entendê-los. Quais são esses espíritos, como eles trabalham, como eles agem, porque aí a gente vai começar a entender o que João está trazendo para nós. Não acreditarmos em todos os espíritos, para a gente ver se eles são de Deus, né? E essa é a nossa caminhada, para a gente buscar entender, para a gente buscar, né, a se entrosar, né, para que a gente possa buscar aqueles que realmente são de Deus. E a gente sabe que o Livro dos Espíritos, né, temos aí a terceira ordem, que traz, né, os espíritos imperfeitos. Então, esse já é uma das ordens, né, que João vem nos alertar, para não acreditar em todos. A gente já vai começar a entender que esse dos espíritos imperfeitos é uma ordem que, vamos dizer assim, para a gente estar longe deles, né? E depois ele é dividido, né, em 5 classes, né? E na segunda ordem já vem os bons espíritos. Opa, aí a conversa já começa a mudar, né? Por que começa a mudar? Porque João traz para nós aqui, ó, vede primeiro se os espíritos são de Deus. Então, se é bons, essa segunda ordem aqui já vem clarear um pouco a nossa mente, já para não nos deixar assustados, porque aqui a gente já vai começar a entender, a gente já vai, né, reconhecer que já entram esses espíritos, né, de Deus. Não estão dizendo assim concretizado, mas já está numa ordem melhor. E vem a primeira ordem, né, das 3, que é a de espíritos puros. Olha, já melhorou mais a conversa. Aqui a gente já apoia no que João nos diz. São os espíritos de Deus, porque esse já está lá nos espíritos puros. Então, para a gente não estar avançando, né, essas classes, né, então aí a gente vem aqui na terceira para buscar um pouquinho, né, do conhecimento, porque a gente sabe que o tempo não nos ajuda para estar, né, lendo, descrevendo e estar conversando sobre essas 3 classes, né, um tema que daria até um seminário para a gente estar buscando mesmo a fundo esses conhecimentos. Mas o importante é a gente já fazer essa preliminar, já abrir nossa mente, nosso coração, buscar esse entendimento do que João está, né, nos propondo, do que João está, né, trazendo para nós, para a gente fazer essa seleção e buscar esses conhecimentos, né? Então, a gente vê, olha, esses espíritos imperfeitos, a
predominância deles é da matéria sobre o espírito. A propensão deles ainda é para o mal. Ainda tem a ignorância, ainda tem o orgulho, ainda tem o egoísmo, e todas as más paixões que eles são consequentes. Então, né, como diz lá no Livro dos Espíritos, né, que os espíritos são as almas que passaram aqui no planeta, então isso a gente está entendendo que realmente acontece. E esses são a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, né? Voltando aí na tese de João, não acreditei em todos os espíritos. Então, esses já são uns que a gente, né, não pode acreditar. Eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Por que não o compreendem? Devido, né, esses pontos negativos que eles carregam, porque são espíritos, estão na eternidade. A gente já está entendendo que há os espíritos, eles existem, né? Então, ainda estão levando isso com eles, né? E nem todos são essencialmente maus, mas em alguns há mais leviandade, né? Eles não são maus, mas são brincalhões, não levam a sério, ainda está caminhando para um ponto negativo da evolução, né? Em consequência e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, tá vendo? É aquele que a gente diz que está em cima do muro. Então, quando a gente está trazendo para o nosso dia a dia, vê aquela pessoa que não está fazendo bem nem o mal, né? A gente já predomina com um espírito dessa forma. Mas, trazendo na proposta que João traz para nós, aí a gente vê também que está nessa classe de espíritos imperfeitos, né? Que a gente vai entender que são 5 classes, que são eles, os espíritos impuros, os espíritos levianos, os espíritos pseudo-sábios, os espíritos neutros e os espíritos batedores. Esses aí são o que preenchem a classe dos espíritos imperfeitos. Ah, tá, legal. Então, esses aqui a gente já entende que são esses que João está trazendo para nós, para que a gente busque a entender, né, e que eles são esses espíritos que não são de Deus nessa forma ainda de estarem agindo desta maneira. Porque a gente sabe, né, que todos os espíritos são de Deus, todos, todos, todos. Mas o que João traz para nós aqui é para que a gente abre a nossa consciência para esse entendimento, que eles ainda estão caminhando por um caminho, né, ainda bem tortuoso, vamos dizer assim, né? Então, e agora a gente passando para a segunda ordem, que são os bons espíritos, né? Porque a gente já compreendeu que esses espíritos que João traz nos alertando para a gente não acreditar neles, por enquanto, porque eles ainda estão aí caminhando por o coração cheio ainda de, vamos dizer, mazelas, essas coisas aí. Mas isso quer dizer que eles vão ficar ali para a eternidade? Não, a gente sabe que não, mas ainda está, né? Porque a gente sabe que nenhuma ovelhas do Pai se perderá. Se a gente tem esse entendimento, então a gente já começa a entender que quando, né, esses espíritos abrirem, né, os olhos espiritualmente, o ouvido, né, o coração, enfim, eles vão ser tocados para que possa passar por uma segunda ordem, né? E dizendo em espírito, nós estamos estudando que abre até nossas mentes para que a gente possa também começar a fazer essa caminhada, né?
essa reforma íntima, vamos dizer assim, para que nós possamos, né, estar instruindo outras pessoas encarnadas como nós, né, mas trazendo a mensagem das leis divinas, a mensagem de Deus. Então, passando agora para a segunda ordem, que são os bons espíritos, já tem uma certa diferença, ó. A predominância do espírito sobre a matéria, tá vendo? Já inverteu. Agora, o espírito já tem essa predominância sobre a matéria. O desejo dele já é do bem. As suas qualidades e seu poder para fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Ele já está num grau, né, melhorzinho, não é, vamos dizer, o perfeito, mas já tem um certo entendimento, né, de não fazer mais assim a maldade, né? A predominância dele agora é de estar acima da matéria, porque a gente vem a entender que a matéria que rege tudo. Geralmente a gente quer fazer uma maldade porque a gente tem uma visão de coisas que vai nos beneficiar. Então, esses bons espíritos já não têm isso, eles não precisam disso mais. Então, esses aqui, eles já estão num grau um pouco mais evoluído, né? Aí, o que que acontece? Ó, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. E os mais adiantados reúnem o saber e as qualidades morais. Está vendo? Os mais adiantados ainda. Eles têm o quê? Uma qualidade morais mais avançada. E não estando ainda completamente desmaterializado, né? Completamente. Mas eles ainda sabem trabalhar, né? O seu espírito acima da matéria. Eles têm esse equilíbrio, eles têm esse domínio, né? Eles concebem mais ou menos conforme a sua categoria os traços da existência corporal, quer dizer, né? Se eles já têm essa qualidade de não deixar a matéria falar mais alto, então eles já têm uma caminhada mais evoluída um pouquinho. Aí sim, a gente já começa a entender o que João está falando para nós aqui. Vede primeiro os Espíritos são de Deus. Então aí a gente já começa a entender que os bons Espíritos já podem nos influenciar, né, um pouco para a gente entender que eles são de Deus, né? Então, olha, eles se dividem em 4 grupos principais, né? Que são os espíritos benévolos, os espíritos eruditos, os espíritos sábios, os espíritos superiores, né? Esses são as classes dos bons espíritos. Esses são aqueles que, por uma intuição, vier e a gente filtrar, fazer a seleção, aí a gente já pode estar entendendo o que João está trazendo para nós. E até então a gente já, né, pode entender que a narrativa dele é verdadeira, que nós, né, não podemos acreditar em todos. Então, já tendo esse conhecimento dos espíritos imperfeitos, ele já está, né, é, nos alertando e nós já estamos concordando com ele, né? Realmente nós não podemos acreditar em todos, né? Mas, Onde? sim, O que quer dizer esses espíritos eruditos? tá. Boa Os noite, né, todos. eruditos, ok, boa noite, né? Tudo bem? Graças Aqueles a Deus. espíritos que não têm, têm excesso de cultura e de conhecimento, entendeu? Eles têm esse excesso. Eles conhecem, a cultura deles são, né, elevadas, o conhecimento deles são bons. Isso que quer dizer espíritos eruditos. Entendeu, Silene? Entendi. Né? Portanto, eles têm, né,
eles distinguem especialmente e a amplitude dos seus conhecimentos. Eles preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm maior aptidão, né? Eles têm mais conhecimentos porque eles aprofundaram, estudaram, né? E fizeram essa caminhada. Né? Então, olha, entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade, que a ela não misturam nenhuma das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Eles sabem se selecionar, né? Esses que são aí os verdadeiros espíritas eruditos, têm o excesso da cultura e do conhecimento. Então, eles estão aí classificados na segunda ordem de bons espíritos, que é esses espíritos, né, onde João vem nos descrever para a gente ver esses primeiros, eles são de Deus, né? Então, já são os espíritos que estão nessa classe dos bons, né? E aí, olha, e para finalizar eles, né, eles podem encarnar na Terra, né, para cumprir uma missão de progresso, para nos ajudar, gente. Eles sim, eles podem, mas só por missão, né? E nos oferecem, então, o tipo da perfeição a que nós, da humanidade, pode aspirar neste mundo. Então, os bons espíritos, eles podem, né, eles querem pegar essa missão para estar vindo ajudar nessa transformação, né, planetária e tudo mais. Sim, Deus permite que eles venham, né, para que eles possam estar ajudando nesse trabalho. Então, isso aí é bom, né? Os Espíritos estão nos passando, que até nos acalenta os nossos corações. Por quê? Porque aí a gente vê que na Terra não vai ter só, né, reencarnar espíritos ruins, espíritos maus, espíritos imperfeitos, né? Não. Então, aí a gente pode ficar, né, um pouco mais aliviado na nossa trajetória, porque tem espíritos bons, né, como missão. E se a gente for aprofundar, a gente descreve até alguns que, né, que está na Terra, veio à Terra e fez maravilhosos trabalhos, né? Mas para a gente dar continuidade, porque senão, né, o tempo esgota, a gente entra na primeira ordem. Esses sim, espíritos puros, né? Aí sim a gente já volta lá em João, né? Primeiro, ver se os espíritos são de Deus. Ah, tá. Então, sim, tem aqueles espíritos puros. Esses, nenhuma influência da matéria. Nada, 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 nada. A superioridade intelectual e moral absoluta. Essa palavra, né, já nos diz tudo. Absoluta. Estar no topo, vamos dizer assim, né? Referente a essas classes, né? Porque a gente sabe que Deus que é a inteligência suprema, nada iguala, não tem nada igual a Deus. Isso aí já fica nas nossas mentes concretizado, né? Porque às vezes a gente estuda aqui dessa forma e vai querer entender que esses espíritos são, né, igual a Deus. Igual a Deus a gente sabe que não tem. Já por isso que é a primeira questão do livro dos Espíritos. A inteligência suprema causa primeira de todas as coisas. Isso daí já fechou, né? Mas os espíritos puros, é nesse lado aqui que a gente tem que entender. É porque não tem nenhuma influência da matéria, né? É uma superioridade intelectual e moral com relação aos espíritos de outras ordens, tá? Por isso que ele está classificado dessa forma absoluta. Por quê? Por causa de relação dos espíritos das outras ordens. Qual é as outras ordens? Que é a segunda e que é a primeira. Então, é através dessas ordens. Nada de aqui é buscar e comparar, né, como Deus. Não. E ele é classe única. Ele não tem as divisões, né? Por quê? Porque eles já percorreram todos os graus da escala, já passaram lá, eles, né, trabalharam, eles, né, vamos dizer assim, fizeram por merecer. A caminhada evolutiva deles já alcançaram, né, esse topo
desta primeira ordem, né? Olha, eles comandam todos os espíritos que eles são inferiores, né? Aí a gente entende, né, aquela hierarquia, né? Como até então a gente vem entendendo, para que a gente possa entender o que João está trazendo aqui na sua primeira epístola, né? Ajudam-nos a se aperfeiçoar, tá vendo? Eles nos ajudam a se aperfeiçoar. Eles designam sua missão, assistir os homens no seu desespero, tá vendo? Sempre que a gente desespera, acha que a gente está sozinho, né? Que Deus não olha para a gente, e não só Deus, como, né, esses espíritos estão também nos auxiliando. Concita-nos ao bem ou expiação das faltas que nos afastam da felicidade suprema, porque eles ficam tristes. Porque sabe que nós possamos chegar também lá, basta nós fazer a nossa parte. E principalmente fazendo a seleção de que João está nos transmitindo. Uma, não acreditar em todos, porque se a gente for acreditar em todos, a gente não sabe onde pode parar. Então, primeiro, nós temos que ver se essas mensagens deles são de Deus, né? Constitui para eles uma suave ocupação, tá vendo? Uma suave ocupação. É a ocupação deles em nos ajudar. E eles não sentem peso nenhum, através de tão grande ainda a nossa imperfeição. E para eles, né, estar aí nos ajudando, eles sentem aí uma suave ocupação. São designados algumas vezes, né, sobre aqueles nomes que nós já ouvimos, que é os anjos, os arcanjos ou os serafins. São esses aí que atingiram a primeira ordem, esses espíritos puros. Então, todos nós aí já ouvimos, né, falar deles. Então, né, muito bom, aí o livro dos Espíritos trouxe para nós, para nos ajudar a entender, né, nessa primeira epístola que João trouxe, né, que Kardec fez. Aí traz para nós aqui no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, né, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo para nós. Porque aí ele trouxe, né, João, meus bens amados, né, não acrediteis em todos os espíritos. Vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ah, tá. Agora, aqui no Evangelho, a gente vai trazer essa segunda hipótese que João traz para nós. Porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Até então, nós trabalhamos. Não acrediteis em todos os espíritos. Vede primeiro se os espíritos são de Deus. Então, aqui a gente viu no livro dos Espíritos quais, né? Não são devido à filtragem que a gente vai fazer, né? E os que são ali da segunda ordem para frente, né? E agora, entrando aqui no Evangelho, a gente vai, né, começar a entender o porquê muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Aí Kardec vem, né, nos auxiliar com o seguinte comentário: os fenômenos espíritas, né, que a gente conhece, que existem esses fenômenos espíritas, está longe de darem crédito aos falsos cristos e falsos profetas. Não, a gente não tem tempo a perder com eles. Não vamos, né, estar perdendo tempo, porque a doutrina espírita é maravilhosa. Os livros que a gente estuda vêm nos ensinar para a gente não perder esses tempos. Né? Como algumas pessoas gostam de dizer, vem muito ao contrário, dar-lhe o golpe mortal. Né? Não, desde que a gente já aprofunda, mergulha na obra kardeciana, gente, é isso aqui que Kardec está trazendo para nós. A gente não tem tempo a perder com isso, não. E no Espiritismo, gente, nós não podemos esperar milagres nem prodígios. A gente não precisa esperar isso do Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. O Espiritismo não. Né? Olha, só o exemplo que Kardec traz. Ó. A física, a química,
química, a astrologia, a geologia, o que ela veio revelar para nós? Ela veio revelar as leis do mundo material. Então, tudo que a gente quer saber de matéria está aí. É só a gente aprofundar aí, a gente vai ter esses conhecimentos, né? E agora, e o Espiritismo? O Espiritismo ele veio revelar outras desconhecidas, aquilo que a gente não quer conhecer. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar a ignorância de dentro da gente. E ver que o Espiritismo ele veio revelar as outras coisas desconhecidas. Aquela que regem as relações do mundo corporal com o mundo espiritual. Então, nós já estudamos que existe espíritos, que existe um mundo espiritual. Então, só o Espiritismo para estarmos esclarecendo sobre esses aspectos, como a química, a astronomia e geologia veio revelar o lado da matéria, né? E que, tanto quanto as leis das ciências, são as leis da natureza. Tá vendo? Essas leis são natural, não existe nada acima das leis da natureza, não. Fornecendo explicação para uma certa ordem de fenômenos até hoje incompreendidos, né? Por que incompreendidos? Porque a gente não quer tirar da gente, né, essa ignorância. Quem vê só as coisas da matéria, né? E quando a gente vai estudar, né, como está lá em João, para não acreditar em todos os espíritos que ele está revelando o mundo espiritual para nós, né? Então a gente já começa a compreender, já não fica incompreendido para nós, né? E ele destrói o que ainda restava no domínio do maravilhoso. Nossa, eu vou até dominar dessa forma, porque os nomes que eu estou vendo aqui na tela para mim, eu considero como espíritas. Então, nós espíritas já descartamos, já não acreditamos mais em maravilhoso, sobrenatural, porque, olha, o nome já diz sobrenatural, natureza, nada existe acima da natureza, não. Nós já entendemos que tudo tem sua razão de ser. Tudo tem sua razão de acontecer. Então está tudo correto, nada fora do normal, nada maravilhoso, nada sobrenatural, né? Por isso que Kardec faz esse comentário para nós. E aqueles, pois, que fossem tentados a explorar esses fenômenos em seu próprio proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar durante muito tempo da credulidade das pessoas e logo seriam desmascarados. Agora a gente já compreende por que eles vão ser desmascarados, né? Ali, no livro dos Espíritos ali, né, da classe de 100 a 113 ali, já desmascarou tudo para nós. Nós já buscamos a ter totalmente esse entendimento aí, desses falsos cristos, desses falsos profetas. Não é isso? E, aliás, assim como se tem dito, esses fenômenos sozinhos não provam nada. Então, aí a gente apoia lá no livro de Médiuns, nem no que Kardec traz para nós. Todos nós somos médiuns. Porque se não existir os médiuns e não existir os espíritos, não existiria essa linda doutrina espírita, né? Então, por isso que sozinho nada acontece, né? Então, por isso que veio aqui Kardec nos revelar que o espiritismo vem descortinar para nós, né, essas coisas do mundo espiritual, vem nos trazer esses conhecimentos. E João também, lá na sua época, já veio também nos dizer isso daí, sobre o mundo espiritual, sobre os espíritos. Então, por isso que sozinho, né, não provam nada, precisam dos espíritos, precisam dos médios, precisam da mediunidade para que realmente venha, né, nos provar. E a doutrina já nos provam tudo isso, né? Olha, a missão se prova pelos efeitos morais, o que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita.
né? Por que esse resultado do desenvolvimento da ciência espírita? Porque só a ciência espírita que vai nos explicar isso. E a gente entende que as outras religiões também têm lá seus, né, momentos aí de manifestação espírita, mas tudo bem, eles não querem entender dessa forma, mas nós sabemos que a ciência espírita nos esclarece todo esse lado, todo esses porquê. E não existe, né, o mistério de Deus. Deus ainda não explicou, não, muito pelo contrário. Deus, a cada dia, nos explica através da ciência espírita. Basta nós buscarmos a estudar, aprofundar os nossos estudos, buscar as atividades que o GER oferece. Tudo aí está fazendo parte da ciência espírita. Tudo está buscando o quê? Na base, na codificação, no que nós precisamos nos apoiar. Para quê? Para que possamos fugir, né, desses espíritos que não são de Deus e apoiar naqueles que são de Deus, através do conhecimento que está nos trazendo a ciência espírita. E o espiritismo vai revelar uma outra categoria bem perigosa, tá vendo? Kardec ainda fala para nós que é perigosa. Por quê? Porque é esse dos falsos cristos e falsos profetas realmente é perigoso. Se a gente, né, der crédito, se a gente acreditar, vou dar aqui um rápido exemplo que todos conhecem, né? Através desses ensinamentos, não falta amor em 7 dias. Não adianta ler uma mão e, né? Por quê? Porque a gente sabe, a gente espírita já está nos auxiliando tudo isso daí. Então, isso é muito importante, a gente ter esse conhecimento do que João está trazendo para nós, em qual a gente pode acreditar, em qual a gente não pode acreditar, né? E porque a gente sabe que entre os homens também tem esses falsos cristos e falsos profetas, e também entre os desencarnados. Por quê? A gente, né, até falou bem no início, né, apoiando lá na tese dos espíritos, né, porque os espíritos, as almas que estão aqui fazendo seus trabalhos, eles vão desencarnar, estão levando, né, aquele pensamento, né? E qual seria aí esses pensamentos? De enganar, né? Ser hipócrita, os orgulhos, dos falsos sábios, né? Porque eles passaram aqui na Terra e hoje está onde? Na erreticidade, no plano espiritual, não é isso? Então, por isso que João nos traz essa advertência. A gente não crê em todos os espíritos, né? E muitos deles ainda vêm, né, dar nomes venerados, né? Por quê? Porque põe uma máscara, se diz aqueles nomes, e se a gente não tem conhecimento, a gente cai. A gente está caindo onde? Nos falsos cristos, nos falsos profetas. Porque às vezes até falta de conhecimento daqueles nomes que estão transmitindo e a gente não tem conhecimento daquele espírito, e aí a gente cai. Então, por isso que é muito importante a gente, às vezes, né, buscar a compreender para que isso não venha a acontecer. Não é isso? Bom, então, né, como o tempo aqui já está caminhando para o fim, né, então, só para a gente estar aí indo para o final, então a gente ficar, né, bem alerta, né, com esses falsos cristos, falsos profetas, que vêm trazendo aí o nome do Cristo, de Maria, né, que é a mãe do Cristo, de Deus, né, muitos até trazem de Deus, para a gente estar sempre entendendo que esses aí são os falsos, são os espíritos que a gente não pode, né, acreditar, porque, como João nos alerta, esses não são os espíritos de Deus. E ele, né, sempre nos afirmando: meu bens amados, não acreditei em todos os espíritos, verificai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo. E o espiritismo
oferece os meios de experimentá-lo, indica as características pelas quais se conhecem os bons espíritos. Como eu disse, se a gente pegar todo o trabalho, né, que a Casa UGER nos oferece, é uma maneira para que a gente possa começar a entender sobre os bons espíritos. E as características deles, sempre morais e jamais materiais. E ao discernimento, né, dos bons e dos maus, principalmente se podem aplicar essas palavras que Jesus nos traz, né? Reconhece-se a qualidade da árvore e dos frutos. E uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pelas suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Então, aqui fecha, né, com o que João está nos trazendo quando ele diz para nós dessa forma: não acreditei em todos os espíritos, veja primeiro se os espíritos são de Deus, quando Kardec fecha aqui o seu comentário: julgam-se os espíritos pelas qualidades de suas obras. Agradeço a todos pela atenção, agradeço a Heloísa e a Nabur, né, aí, pelo convite, que para mim foi muito rico, né, estar estudando e estar acrescentando, né, mais um pouco desse conhecimento aí, para mim, que foi muito importante. Obrigado a todos, né, pela paciência, né, pelas boas visões e pelo carinho.